Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político, hoje, domingo, dia 14 de janeiro de 2024, a primeira edição do ano. E estamos aqui para lhe proporcionar o melhor do debate que faz-se a nível nacional. E hoje elegemos 4 temas que marcam a atualidade nacional. E primeiro vamos discutir a questão da resposta da Procuradoria-Geral da República a Renamo, que não deu provimento àquilo que são as queixas submetidas pela Renamo, com destaque para a queixa-crime contra o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. O segundo tema, vamos falar do anúncio que, ou melhor, da informação que está a dominar a atualidade nacional. Estamos a falar do anúncio da candidatura de Venâncio Mondlane, que escolheu Nacala Porto, ao lado de Raul Novinti, para anunciar sua candidatura à presidência da Renamo. E até então, Venâncio Mondlane, de forma oficial, é o primeiro a fazer este anúncio da sua candidatura à presidência da Renamo. Provavelmente o atual presidente da Renamo, o Suf Momad, poderá se pronunciar nos próximos dias em relação à sua candidatura à presidência da Renamo. E segundo ponto, vamos analisar um pouco sobre aquilo que é a questão dos comentários, sim, assim, que é dos jornalistas, sim, que contestam a permanência do atual elenco da CNE-STAI para a gestão do processo eleitoral presidencial que se avizinha ainda este ano. O último tema, vamos falar um pouco daquilo que é a magistratura. Os magistrados e agentes de Cernic estão envolvidos na proteção do traficante tanzaniano. São as informações, sim, são os 4 temas que vamos discutir com os nossos 3 convidados que se encontram no estúdio da FTV, e vou começar do meu lado direito, Camilo da Silva, que representa a Frelimo, depois segue-se o Augusto Peleme, que representa o Movimento Democrático de Moçambique, e por fim, Marcelo Macome, que é da Renamo. É com estes 3 convidados que durante algumas horas, alguma hora e 30 minutos, vamos debruçar à volta desses temas, e desde já agradeço pela vossa presença e bom ano para todos. Boa noite. Muito boa noite e obrigado, Carmenha, por esta oportunidade e primeiro programa do ano. Desejar a todos um bom ano. Boa noite, caros colegas de painel, saudades vossas e deste debate e dos nossos agarrarabos aqui ao longo do programa. E também hoje, daqui a instantes, vai acabar o jogo dos Mambas, independentemente do resultado, sempre Mambas é moçambicanidade acima de tudo, e todos nós temos que dar a força à nossa seleção nacional. Luís Peleme, um breve comentário. Boa noite para si, boa noite ao Marcial, ao Camilo, e obrigado pelo convite e desejar bom ano a todos os moçambicanos e para vocês também. Não sei se avanço com o meu ponto para Não, vamos mesmo com o primeiro ano, no primeiro dia do ano. Macom. Boa noite, boa noite a todos, boa noite especial ao Peleme, ao Camilo e ao nosso telespectador que nos acompanha de casa, e que sejamos todos bem-vindos a mais uma edição, e a primeira do ano, que coincidentemente marca também, é marcada pelo dia em que os Mambas vão estrear no Cano. Então tenhamos uma boa estreia à altura do trabalho que os Mambas vão fazer. Obrigados a todos, e também esperamos que a nossa seleção possa, de alguma forma, lograr um bom sucesso, um grande sucesso nesta caminhada que inicia hoje na Costa do Marfim, no primeiro jogo diante do Egito. É uma caminhada que os Mambas também têm alguma palavra por dizer neste projeto, que tem por objetivo, de alguma forma, atingir outras fases, e se não conseguir, a lema de Skinny Conde é que não se deve perder, e se não perder, se não vencer, não devemos perder. Vamos começar com o primeiro ponto. O nosso tema tem a ver com a questão da Procuradoria-Geral da República, que não deu provimento aos ofícios submetidos para Renamo, com destaque para a questão de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. A Procuradoria-Geral da República diz que não há elementos para que possa se mover um processo contra Bernardino Rafael. No entendimento, um dos pontos que avança e diz que mesmo se o Comandante-Geral tivesse ordenado aos agentes da polícia para cometer algumas atrocidades, o mesmo não poderia ser responsabilizado, porque os agentes têm a autonomia de poder recusar-se de ordens ilegais. Relativamente à questão do Conselho Constitucional, também diz que
o PGR não tem competência, de alguma forma, de poder recorrer, ou melhor, anular aquilo que é a decisão do Conselho Constitucional. São esses pontos que, de alguma forma, deram renamo e que também, parece, ainda não vimos despacho, mas as informações é que também relativamente ao processo também da CNE e outras instituições públicas, parece também não deu provimento, porque, no entender, diz que processos que estão a ser movidos ao nível dos tribunais comuns, então é relativamente ao STAI e CNE. Então não há necessidade de poder se abrir novos processos relativamente a essas instituições. Macome, vou começar consigo porque este é um assunto que diz respeito ao RENAMO, tendo em conta que a RENAMO também se submeteu a estes ofícios. Vou começar. Como é que a RENAMO analisa a resposta da Procuradoria-Geral da República e, concretamente, naquilo que é a justificação relativamente ao Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique? Bom, mais uma vez. Só ponto prévio também. Bom, eu vou preferir ir direto para o ponto em que me coloca, porque Sim. acho que é de extrema importância, mas já que essa também há esse precedente, ponto prévio, gostava de exortar a todos os moçambicanos que neste período que se avizinha, que é um período chuvoso, acautelem, que tenham a segurança de não estar em zonas baixas e acompanhem todas as recomendações dos órgãos de gestão de calamidades para que não tenhamos situações de vidas humanas nos próximos dias. E penso que também exorto as instituições de quais têm competência para isso, para o fazer em tempo útil e preferirem a prevenção do que a reposição. Ora, sobre essa questão que me coloca, é triste e é lamentável porque a PGR perdeu uma grande oportunidade de fazer um papel ao qual o compete legalmente. Compete a PGR de acordo com as suas competências, investigar dentro da corporação. Matérias como essas são matérias sensíveis. Compete a PGR investigar e se aprofundar nos assuntos para trazer provas que possam levar ao tribunal ou não. Não compete a PGR, em casos iguais, tornar-se porta-voz ou advogado do Bernardino Rafael. Em função daquilo que o acórdão diz, aquilo que o despacho da PGR diz, segundo a qual a RENAMO deveria juntar provas, e segundo a RENAMO deveria ter juntado provas porque não há elementos para tal, não constitui verdade, porque a RENAMO, sendo um partido político, não tem competências nenhuma para fazer nenhum tipo de triagem dentro da corporação. Essa é matéria da competência da PGR, é matéria da competência da Procuradoria investigar, se aprofundar no assunto. A RENAMO trouxe matéria, trouxe elementos que levariam o comandante-geral da PRM ao tribunal. No entanto, que a PGR perde aqui uma oportunidade para poder fazer o seu trabalho. Mais uma vez vimos uma PGR inoperante, uma PGR moribunda, uma PGR sequestrada pelos inimigos da democracia. É um Estado normal, em estados normais, eu penso que diante daquilo que aconteceu, de vidas perdidas, nós vimos que tem gente que perdeu vida nesse processo, tem gente que foi baleada. A PGR deveria ter tido a iniciativa própria de tomar a dianteira deste processo e investigar, sem sequer esperar que a RENAMO se pronunciasse. Relativamente ao outro ponto que tem a ver com o despacho que a PGR dá sobre o acordo do Conselho Constitucional, é mais uma vergonha administrativa, porque não compete à PGR tomar conhecimento do posicionamento da RENAMO. A PGR era apenas um canal pelo qual o tribunal, pelo qual o ofício da RENAMO deveria chegar ao Tribunal Supremo. À luz do Código do Processo Penal, processo civil, é assim que é, os recursos extraordinários chegam ao Tribunal Supremo através da PGR. E a PGR não é o órgão que deve emitir conhecimento para seres recusando que esses documentos deem encaminhamento. Por isso que, mais uma vez, existimos aqui uma situação de usurpação de funções. A PGR não encaminhou ao devido órgão, que é o Tribunal Supremo, o recurso da RENAMO, e preferiu tomar conhecimento, e preferiu dar seus pareceres em matéria que não lhe compete. Mas isso não nos
e já não nos admira, porque até o próprio Conselho Constitucional já nos provou que, no passado muito recente, que tem a capacidade de fazer contagem de votos, o que até então era uma surpresa e que não estava estabelecido no nosso ordenamento jurídico. Então são coisas que assistimos uma total anarquia administrativa, assistimos um total desrespeito pelos procedimentos administrativos e pelos órgãos da justiça e sem que ninguém faça nada neste país. Obrigado, Macom. Vou para si. Lembra a mesma questão relativamente ao despacho da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República não deu provimento aos ofícios da Renamo e no capítulo referente, conforme disse, Brando Rafael disse que não há elementos para poder se proceder com queixa-crime da Renamo contra Brando Rafael no que aconteceu no processo eleitoral. Palembra, como é que analisa essa resposta? Se olharmos um pouco para quem conhece a vida militar, todas as ações obedecem um comando. E queremos acreditar que todas as atividades, não estou a dizer das atrocidades que foram cometidas, mas estou a dizer que de forma normal, todas as decisões, toda a ação da polícia ou da corporação, ela deve partir do topo para baixo. E a vida militar é assim, quem ordenar, quando toma-se uma decisão, aquela deve ser cumprida. Até que ponto tudo o que aconteceu neste processo eleitoral, não, de alguma forma o comandante-geral da República não teve conhecimento, tendo em conta ele é o chefe máximo da corporação que dá ordem. Não estou a dizer que ele deu ordem para que os agentes cometessem essas atrocidades, não. Mas, do ponto de vista daquilo que é a hierarquia, todas as ações elas são coordenadas. Bem, primeiro vou lançar o meu ponto prévio. Sim. Estou preocupado, sou matolense e estamos a viver uma situação de grandes desafios. Quem transita do Patrícia até quilômetro 15 via Fios, quem transita do Congolote na Zona Verde, quem transita da Coca-Cola Machava, quilômetro 15, em Kobe, quem transita da Zuide para o Fomento, quem transita da Liberdade até Machanchenes, sabe e vai concordar comigo o sofrimento que estamos a viver. Porque pagamos os nossos impostos, as nossas taxas, mas estamos a sentir a ineficiência dos dirigentes municipais no mínimo, mitigar. Eu até costumo, nas redes sociais, pedir uma mitigação, não uma solução imediata, mas uma mitigação. Porque ficamos 1 hora de tempo num tráfego por causa de buracos, por falta de um saneamento do meio, por causa de lixo. E isso tudo por causa de incompetência mesmo, é incompetência. Eu chamo isso de incompetência porque são gestores que até recebem fundos doados pela comunidade internacional para resolverem problemas básicos do município e não fazem. Então, mais uma vez vim aqui para chamar a atenção ao presidente Calixto Costa, até ao próprio governador, porque temos a Avenida Josina Machel, que é da jurisdição da ANE. E nem água vai, nem água vem. Eu imagino o dia que esses dirigentes perderem ou morrer um familiar no hospital porque o médico que vive em Kobe chegou atrasado para fazer uma cirurgia. Talvez assim eles vão pôr a mão na consciência e vão resolver o problema do tráfego, das estradas, do saneamento, do sofrimento que as pessoas estão a viver ali na Matola. O mais agravante também, tem uma escola ali no Maclemer. Tempo esgotado. Eu não sei como é que as crianças vão entrar ali. Como é que aquilo está uma lagoa, uma escola pública que está uma lagoa. Nem o governo, nem o município, ninguém olha para aquela situação. Temos a situação dos professores que estão sem salários, sem subsídios, sem horas extras, aliás. Uma desorganização total. Eu não sei qual é o pecado que nós, como moçambicanos, temos com o Partido Frelimo. Ou seja, se há algum preço ou alguma culpa que temos que pagar
para nos deixarem vivermos em paz. Que nos digam quanto é que é, Camilo. Eu acho que a Frelimo tem que dizer aos moçambicanos qual é o valor que nós temos que pagar para nos deixar ali, para nos dar um ensino com qualidade, para nos dar uma saúde com qualidade, para abrir espaço para que a juventude tenha emprego. Sabe, há um jovem, dono de uma empresa, ali vou terminar agora. Ali na Avenida 25 de Setembro, fechou a sua loja, deixou 50 trabalhadores desempregados. Está em Portugal. Sabe o que aconteceu? Não. Tentaram lhe sequestrar. Ali, em frente das casas dos caminhos de ferro. Só que ele teve sorte, o empregado viu, ele entrou no carro e fugiu. Tentaram lhe perseguir, não conseguiram. Depois ligaram para ele. Ele perguntou, mas querem o quê? Disseram que querem 7 milhões de dólares. Disse, eu não tenho. Disseram, não, nós vimos na tua conta, meu caro. Nós vimos na tua conta. Aquele senhor fechou a instituição. Dia seguinte, disse, se já sabem o dinheiro que eu tenho na conta, sabe, queremos dinheiro. Se você não entregar, paga a taxa de... Estás livre, estás fora, paga a taxa de sobrevivência. E está em Portugal, fechou a empresa. Não sei o que a Frelimo pensa como partido no governo. O presidente Yusuf falou agora na Índia que está a atrair investimentos para o país, que os empresários... Mas que empresários são esses? Quem vai investir num país onde você tem dinheiro, não pode trabalhar? Eu desafio a TV, a FTV, a ir ali na Baixa, a ir conversar com aqueles trabalhadores que a empresa fechou porque quiseram sequestrar o seu patrão. Que país nós queremos? Vai no Estrela, vai nos bairros, lá no teu bairro, acorda às 10, has de ver jovens sentados no muro, estão desempregados. Sabes, Mário, parece que estou a levar tempo, mas não. Daqui a pouco, vão começar a sequestrar Camilo, Peleme, Macome, porque sabem que na tua conta tem 50 mil meticais. Hoje estão a sequestrar origem indiana, vai acabar. Amanhã vão sequestrar nigeriano, vão sequestrar somaliano, vão acabar. Depois vão sequestrar você por causa de 10 mil. Vista aquela situação, não sei se viram, meus pares do painel, um jovem em Maboto, um funhalor, que sequestrou uma criança e matou porque queria 50 mil meticais. Então, está a ver o estágio em que nós estamos a chegar porque o governo não assume a sua responsabilidade. O terrorismo, para minimizar os efeitos catastróficos, tivemos que buscar apoio internacional. Se for preciso, temos que buscar um apoio internacional para minimizar o assunto dos sequestros, para que o investimento volte, para que a juventude tenha emprego em Moçambique. Agora, voltando ao assunto da PGR, nós como MDM, havíamos avançado num dos, eu acho que 2009 para 2013 ou 2014, com um projeto de lei que visava a independência do Poder Judiciário. Ou seja, nós propusemos como proposta que um procurador deveria ser eleito entre seus pares, sem indicação de ninguém. Ou seja, ter um mandato de 8 anos, no qual ele é independente. Mas o nosso projeto de lei foi chumbado pela bancada maioritária da Frelimo para continuar essa palhaçada que estamos a assistir. Eu acho que nem precisava a Renamo ir meter queixa na Procuradoria. A própria Procuradoria, por aquilo que aconteceu, deveria ter aberto uma ação contra o Comando Geral, contra a polícia, porque não é justo. Sabes, nós às vezes, por tanta desorganização que o país vive, nós perdemos a sensibilidade de pensar aquelas pessoas que morreram, que ficaram mutiladas por causa da ação da polícia nas eleições. Os filhos daquelas pessoas, como é que vivem? Aquelas crianças, como é que vivem? O que comem? Nós estamos a criar uma geração revoltosa. Nós estamos a criar uma geração bomba que um dia vai incendiar esse país. Infelizmente, os Nhusis, os Chipandes não estarão vivos para ver o sofrimento que nós moçambicanos vamos viver. Então, é triste, é preocupante ter uma PGR que é mais uma célula do Partido Frelimo do que um setor de justiça que deve defender os interesses da nação. Quando a Renamo submeteu, eu achei
um procedimento normal. Mas, no fundo, todos nós como sociedade já sabíamos daquilo que ia dar. Obrigado. Porque sabemos que há uma promiscuidade. Há uma promiscuidade entre o poder político, o poder judiciário. Deixa-me terminar em um minuto só. Lembra-se de uma procuradora de Tete que pediu uma licença hospitalar para depois ser vista no Congresso vestida com camisete do Partido Frelimo. Ou seja, eu te garanto a 100%, para ser procurador nesse país, você tem que ter cartão do Partido Frelimo. Obrigado. Camilo, vou para si. Como é que analisa essa questão? A resposta da Procuradoria-Geral não ter dado provimento ao RENAM. A Procuradoria-Geral da República é guardião da legalidade, é o guardião de todos os moçambicanos. Vimos mortes no processo eleitoral e algumas práticas ilícitas foram denunciadas por alguns membros da Frelimo. Estou a destacar aqui Samora Machel Júnior, que trouxe à tona, mas não vimos uma Procuradoria-Geral da República a investigar essas mortes. Se está a investigar, provavelmente está a investigar no silêncio. Mas apareceu a RENAM com um processo que, de alguma forma, que procurava responsabilizar a polícia e respectivamente também ao Comandante-Geral da República pelos assassinatos. Como é que olha para a ação primeiro, como é que olha para esta resposta da Procuradoria-Geral da República e como é que olha para esta ação da Procuradoria-Geral da República? Vimos mortes e a Procuradoria-Geral da República até agora não se pronunciou publicamente, a não ser que esteja a trabalhar no silêncio. Muito obrigado. Eu tinha um ponto prévio, mas Sim. eu acabei por deixar-me engolido pelos pronunciamentos aqui do meu colega Pelembe, Tá. em relação à questão da Matola. Sim. Ainda bem que o Pelembe vai ser membro da Assembleia Municipal e até faço votos que ele dirija uma comissão na Assembleia Municipal para ver como ele há de vir falar aqui, ou se há de falar da mesma forma que fala agora sobre a gestão do Calixto Costa, porque eu nunca vi, todo o ano passado, o Pelembe falar, por exemplo, de coisas que o Calixto Costa faz ou fez em relação àquela interligação entre os bairros todos da Matola. É lógico que o Pelembe é um bom Incendiário. político, porque acima de tudo político do povo, porque acima de tudo passa por todas as vias e consegue detectar aquilo que são as anomalias. Está a dizer que o Pelembe está a exagerar, mas... Não. O que estou a tentar dizer é que o Pelembe também tem que enaltecer aquilo que se faz de bom. Por exemplo, esta interligação. Agora também, e se o Pelembe me permite e pode me elucidar, está em obras a estrada da zona... Chumene a Matolagar. Chumene, Matolagar e Matolagar, a zona da circular, não é? Já está concluída. Pronto, só estou a tentar ver que, quer dizer, são coisas que se fazem. Agora, existe uma coisa que o Pelembe tem que, como gestor, e vai ser gestor público, tem que perceber, que há um item, se calhar, que falta em todos esses aspectos, no meu entender, né? Que é a questão da manutenção. Pode haver, se calhar, dinheiro para a construção, mas nunca se observa a questão da manutenção. Isto é que peca, por isso é que acabamos por encontrar, é esta solução que nós esperamos que uma pessoa como o nosso ilustre membro da Assembleia Municipal 2024, 2029, né? Tenha que pôr como item nesta questão, observar esta questão da manutenção, porque são, digamos, está a acontecer, são buracos ao longo das vias construídas que não se consegue dar vazão em relação a esta questão da manutenção. E é importante esta questão da manutenção, porque acaba por criar estes problemas todos que o Pelembe acaba por trazer. Então era só para fazer esta observação e convidar o amigo Pelembe também a trazer soluções para este tipo de situação, não só problematizar. Agora, em relação à questão que me colocam, primeiro, não vou falar da legitimidade de como as coisas foram feitas pela RENAM, mas
Por exemplo, eu entendo pouco, eu já decidi que este ano vou matricular-me na Escola de Direito porque este processo eleitoral acabou por, de certa forma, pôr-me em contacto com aquilo que são questões jurídicas, né? E que eu não tenho muito domínio. E pelas análises que eu fiz em relação à questão da Renamo, o Renamo acabou por intentar, não sei se é assim que se diz, um processo contra a pessoa de Bernardino Rafael. Claro que ele está ligado à sua função como procurador-geral, como comandante-geral da República. E nesse sentido, e no meu ver, e por aquilo que foi a resposta da PGR, eu acho que procede, porque se a Renamo mete uma queixa contra o Bernardino Rafael no sentido que ele deu voz de comando para que houvesse essas, digamos, atrocidades, esses incidentes que houveram ao longo do processo eleitoral. E já agora, abrir um parênteses, lamentar a morte e os ferimentos de todos que foram vítimas deste processo e, acima de tudo, dos exageros que, ao meu ver, também o abuso do poder e das forças que se fizeram no local para que estes incidentes acontecessem. Agora, a Procuradoria, primeiro, tem limitações em termos de, e sempre rebati-me com isto, em termos de ter uma polícia própria, sob sua umbrella, para poder fazer investigações para a instituição. Ela tem que recorrer à Cernic, ou o Cernic, né? Tem que recorrer ao Cernic, que não está sob a sua umbrella. Está sob a umbrella do Ministério do Interior. E depois, meteu-se uma queixa contra o Bernardino Rafael, que ele deu voz de comando. O que vai-se atrás disso? É provas de que o Bernardino Rafael mandou fazer aquilo. Há evidências sobre o comando dele, procurou-se, acredito que não se encontrou. Há alguma coisa gravada, há provas. Isso tudo é que se requer para que haja procedimento do processo imposto pela Renamo. Eu acredito que foi esse trabalho que a investigação fez, à procura de indícios de que Bernardino Rafael deu. Agora, não estou a dizer que as pessoas que o praticaram não devem ser investigados. Aí sim, se fosse por essa via de ir de encontro daqueles que estavam no terreno, através da liderança local, para poder identificar quem esteve no terreno e praticou esses atos, aí sim, se calhar, pudesse produzir alguma prova para ver indício de um processo. Agora, foi um processo para um indivíduo e acho que não se encontrou provas segundo aquilo que eu vejo aqui neste despacho de comunicado de imprensa número 1 da PGR 2024. Agora, em relação à questão que me colocou em relação A PGR. a PGR em relação aos resultados, não é isso? Não, eu dizia, se ocorreram tudo que aconteceu e a PGR até então não se pronunciou. Há pessoas que morreram, pessoas que perderam vida, pessoas que perderam seus membros. E trata-se de um crime público. De tudo que aconteceu, até onde eu sei, pode-se categorizar como crime público. E a Procuradoria-Geral da República até então, publicamente, não apareceu a dizer que estaremos em um processo no lugar X por causa disso. Se está a fazer, provavelmente está a fazer em secreto. E porque a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou relativamente a tudo que aconteceu no processo eleitoral. É isso que eu estou a dizer, eu não posso me pronunciar de uma coisa que não tenho conhecimento. Eu estou a pronunciar de uma coisa que tenho conhecimento, que é esta questão do processo que a Renamo interpôs sobre Bernardino Rafael. Agora, se a Procuradoria está a fazer alguma investigação sobre tudo o que aconteceu, nós ouvimos pronunciamentos sobre isso na altura, em que ia-se fazer essa investigação. Mas, no entanto, não houve desenvolvimentos que transpiraram aqui para fora para nós podermos fazer o pronunciamento. Agora, que há legitimidade para se fazer isto, eu sou apoiante número 1 sobre isto, porque não pode haver atrocidades, não pode haver abusos, não pode haver esta força desmedida entre a polícia
e aquele que goza de uma coisa que está protegida por lei, que é a manifestação. Independentemente dos exageros que hajam nesta manifestação, acho que há outros, e já debatemos isto aqui ao longo dos programas, acho que há outras formas de poder controlar e conter esses exageros, não usando, por exemplo, balas verdadeiras, uma agressão física desmedida por aqueles que estão desprotegidos, porque afinal de contas o papel da polícia de Moçambique é proteger o cidadão. Aliás, Mas esse silêncio da Procuradoria não é preocupante. Há quem diz que a Renamo até em algum momento fez um trabalho de serviço público, porque poderia levar uns elementos que a Renamo apresentou, mesmo não dando provimento à questão do Comandante-Geral da República, mas já tinha uns elementos que poderia iniciar uma investigação relativamente a tudo o que aconteceu no processo eleitoral. Acredito que no processo de investigação qualquer elemento é bem-vindo para ajudar a investigação, no meu ver. E acredito também que quem está a fazer a investigação levou em conta estes subsídios que a Renamo trouxe para poder dar vazão a esta investigação. Agora, também acho que qualquer investigação goza de uma proteção sigilosa para poder dar providência ao próprio desenvolvimento da investigação. Se está a acontecer, se não está a acontecer, neste momento nem eu consigo dizer. Sim. Mas, no meu ver, se a Renamo entregou provas, entregou indícios para alimentar substancialmente, de forma positiva, naquilo que são as investigações da PGR e do Cernic, para mim não vejo qualquer contestação sobre isto. Porque é para isto que a gente está aqui. Os partidos políticos também têm que estar envolvidos nisto. Só para fechar, então, tem fé que a Procuradoria-Geral da República possa investigar? Eu acredito que sim, e acima de tudo, eu acho que nós próprios temos que ter crença naquilo que são as instituições que zelam pela justiça no país, não é? Se nós não tivermos esta crença, de certa forma, não há necessidade que essas instituições existam. Agora, nós também temos que... Ainda não falei sobre a questão do Conselho Constitucional, não sei se vamos falar depois. Vamos falar depois. Tá. Mas agora, temos que perceber também, falou-se aqui, eu vi, não sei se foi o Macom ou o Pelém, falou-se, por exemplo, da nomeação dos juízes e etc. Eu acho que, independente, em qualquer parte do mundo, nestes cargos são de confiança e são propostos, apesar de haver votação, etc., são propostos por aqueles que estão a liderar a política de certos países, dos países em que estão envolvidos. Agora, o que está em causa não é se é indicado, nomeado ou votado. O que está em causa é o desempenho profissional, é a ética, é a idoneidade de quem é posto naquele local, pelo trabalho que é feito. Nós não estamos para servir, digamos, quando somos colocados num determinado posto, não estamos para servir um determinado grupo ou organização. Somos servidores públicos, estamos para servir um país. Agora, a pessoa que é colocada tem que ter isso na cabeça. Se não tem, aí sim, vamos combater. Agora, não estarmos a descredibilizar uma instituição completa por causa de atos de um indivíduo no contexto geral. Obrigado, Camilo, pela sua intervenção, e juro que ficou essencial. Nós temos, ainda temos 4 temas, aí temos que gerir o tempo. E vamos partir para o segundo tema, que também está mesmo ligado à Renamo, que Venâncio Megana anunciou em Nacala a sua candidatura para a presidência da Renamo, juntamente ao lado de Raul Novinti, que esteve recentemente numa prisão domiciliar, em que, daquilo que se falou também li na imprensa, é que Raul Novinti diz que não recebeu nenhuma chamada da liderança da Renamo enquanto esteve em prisão domiciliar, incluindo também o Sofumades. Significa que o que de alguma forma tentava trazer a ideia de que ele foi abandonado pela liderança da Renamo. Vamos tentar perceber também, vimos lá o filho da Fonte da Cama, que mais conhecido por Obama, também a dizer que apoia a juventude, apoia a Venâncio Mondlane, e estava lá também com um dos seus advogados que compõe o seu elenco, que certamente produz esses todos os despachos que nós assistimos. E fui lá onde foi anunciado a candidatura. Vou começar consigo, Macom. Não sou a segunda Renamo,
Venâncio Mondlane apareceu publicamente a manifestar a sua intenção, a anunciar a sua candidatura. Venâncio Mondlane, pouco eu sei da Renamo, mas há quem diz que Venâncio Mondlane não faz parte de nenhum órgão e de alguma forma pode ter algumas dificuldades de poder ser eleito. E Venâncio Mondlane, na narrativa que ele trouxe, diz que os estatutos não podem sobrepor-se à Constituição da República e a norma, por norma, na verdade, todas as leis não podem sobrepor-se à Constituição da República. Provavelmente estava a ficar a ideia de que provavelmente podem existir limitações do ponto de vista estatuárias, mas encontra a umbrella na Constituição da República. Venâncio Mondlane, como encolhe este anúncio de Venâncio Mondlane e se Venâncio Mondlane é elegível para concorrer à presidência da Renamo? Bom, Venâncio Mondlane é membro da Renamo. Como qualquer membro, goza de qualquer direito, de todos os direitos que os membros gozam. E o anúncio dele poderia ser anúncio de qualquer membro poderia fazer, que acha que está em condições de liderar o partido. E nesse sentido, penso que se reunidas as condições, qualquer um pode se candidatar. Não sei, eu conheço os estatutos e, com base na experiência do último congresso, penso que o requisito mínimo eram 10 anos de militância. Okay. Se o Venâncio reúne essas condições, é livre de concorrer, é livre de candidatar-se e que vença o melhor. Muito bem. Ainda neste ponto, o Venâncio Mondlane disse de viva voz, e nós passamos aqui, diz que um dos motivos que leva a concorrer à presidência da Renamo é devido à fragilidade da liderança da Renamo e que essa fragilidade pode tornar a Renamo a uma formação partidária irrelevante na sociedade moçambicana e que isso lhe preocupa. Bom, eu penso que Venâncio Mondlane, em algum momento, talvez esteja a fazer um pouco de confusão, porque, ou talvez não prestou atenção a um detalhe. Se ele fala de fragilidade da Renamo, da liderança da Renamo, fala de fragilidade do partido Renamo, devo lembrar-vos que o Venâncio Mondlane é assessor político do presidente da Renamo. Sim. Ora, se existe uma fragilidade, era a missão do Venâncio, como assessor político da Renamo, assessorar o presidente do partido. Se não fez, então quer dizer que essa fragilidade ele viu e está a usar politicamente ou propositadamente foi assessorando o presidente da Renamo para o caminho errado. Então, por via disso, penso que é possível perceber que essa fragilidade da qual ele se refere é muito mais no plano individual do que no plano institucional. Porque nós, como Renamo, não nos tornamos uma sociedade, uma instituição relevante, até porque a nossa história de militância, a história da existência da Renamo, é uma história de resistência e a gente vem de muito longe, então já passamos por várias atrocidades, por várias situações que são típicas de instituições que funcionam. Há posicionamentos que podem ser posicionamentos divergentes, mas isso não quer dizer que em algum momento torna irrelevante as instituições. É preciso, antes de mais, pensar a instituição em detrimento de pensar o indivíduo. A Renamo, só para terminar, está unida neste momento porque fala-se de alas dentro da Renamo e que a Renamo ela está desavinda. Alguns contestam, pelo menos aquilo que aparece publicamente, há um grupo a contestar a liderança do Sufumato, porque entende que o Sufumato está alienado ao partido de Frelimo. É o que se fala, não são as minhas palavras. Vimos, embora por várias vezes Cingano aparecer a acusar o Sufumato, não quero fazer que a colação, mas do que também o Cingano fala, são tantas pessoas que falam. A Renamo está unida e que possa ir a um processo de forma unida e seguir os interesses e seguir os ideais da Renamo, aquilo que defende. A Renamo está unida, a Renamo está com foco e objetivo, e o nosso objetivo neste momento são as eleições gerais que se avizinham, que é o meio pelo qual nós pretendemos chegar ao poder. A Renamo neste momento tem prioridades e que a sede própria, os órgãos irão se pronunciar sobre as falácias e não falácias do presidente do Sufumato está alienado ou por ser comprado.
No dia em que alguém puder provar isto publicamente, no dia que alguém trouxer esses dados publicamente, porque muita gente fala, mas nunca ninguém trouxe nenhum dado concreto. Então é muito fácil denegrir a imagem do presidente a favor dos objetivos individuais. É por isso mesmo que eu falava aqui do caso do assessor político, porque na qualidade de assessor político tem responsabilidades para com a instituição e para com o presidente. Agora, esta questão que é dita por aí, nós não estamos preocupados com ela, porque nós sabemos que, sob a liderança do presidente Ossuf Momad, tivemos resultados jamais vistos no processo eleitoral anterior, mesmo quando muita gente saiu a contestar o presidente Ossuf Momad no passado. O presidente Ossuf Momad liderou sabiamente o processo eleitoral e que levou, inclusive, o Venâncio Mondlane a ganhar na cidade de Maputo. Essa redução, mesmo para passar para o problema, essa redução de municípios não pode ser uma das causas que podem colocar o Ossuf Momad numa situação de cheque, de ser questionado. Eu vi, por acaso, a entrevista de Elias Jacama a dizer que era preciso que sentasse e explicasse o presidente da Renamo como que a Renamo foi doado esses 4 municípios e a Renamo tinha 9, hoje está a aparecer 4 municípios. Quer dizer, ele dava a entender que há muita coisa que está ali que precisa ser explicada, que deveria haver um encontro em que o Ossuf Momad explicasse porque foi doado esses 4 municípios. E ambas, essa perspectiva de redução dos municípios coloca de alguma forma a liderança do Ossuf Momad, porque qualquer líder deve-se, digamos assim, o seu trabalho deve ser visto por aquilo que é produzido a nível do partido. Bom, devo lembrar-vos que estes municípios que se referem anteriores, os 9 que nós tínhamos, foram conquistados também na gestão de liderança do presidente Ossuf Momad, os anteriores. E estes atuais também foram, aliás, nós tínhamos ganho mais municípios sob a liderança do presidente Ossuf Momad. E todos nós testemunhamos a mega fraude que a Frelimo cometeu. Não penso que um indivíduo lúcido possa acolar qualquer tentativa de subtração de municípios que nós ganhamos e provamos e acolar isso ao presidente Ossuf Momad. É preciso que em algum momento a gente questione onde é que esteve esse indivíduo que acha que o presidente Ossuf Momad onde é que esteve esse indivíduo durante o processo que não percebeu o que é que estava a acontecer por detrás disso, porque a Renamo, sob a liderança do presidente Ossuf Momad, intentou processos a todos os níveis, dos quais um deles falamos hoje. A Renamo produziu teve atas e editais que submeteu aos tribunais. A Renamo fez de tudo e mais um pouco nos órgãos competentes, mas infelizmente porque o nosso sistema eleitoral e o partido Frelimo já tinha para si o projeto de mega fraude, o fez. Isso não é da responsabilidade da Renamo, não é da responsabilidade do presidente Ossuf Momad, é da responsabilidade dos órgãos da administração eleitoral, porque até o próprio Conselho Constitucional chegou ao nível de se envolver nesta mega fraude ao começar a diminuir mandatos, ao começar a produzir acordos sem justificação. Isso é culpa do presidente Ossuf Momad. De maneira alguma, é preciso que as pessoas assumam responsabilidades durante o processo eleitoral, envolvam-se nos processos para saber o que falar. Neste momento, este questionamento que o Elias faz demonstra mais uma vez que é um indivíduo que provavelmente esteve ausente dos processos eleitorais e está a aparecer neste momento a questionar porque desconhece os processos, porque quem esteve dentro dos processos eleitorais não faria tais questionamentos. Obrigado. Vou para si. Paleme, como é que olha para este anúncio de Venâncio Mondlane, que naquilo que Venâncio falou na sua última, nas aparições, quando foi a submeter o seu ofício no Tribunal Administrativo, deixava ficar que Venâncio Mondlane tardou cedo ele a anunciar a sua candidatura. E não tardou, Venâncio Mondlane esteve na Cala Porto, juntamente com Raul Novinti, em que deixou ficar a sua candidatura, anunciou a sua candidatura. Mas nisso tudo, Venâncio Mondlane diz que ele não está a agir às cegas. Ele considera-se um grande sucessor de Afonso Jacama e certamente a ideia que deixa ficar é que certamente Afonso Jacama, onde estiver, está feliz com a atitude dele de querer seguir e guiar o partido.
e por conta disso diz que traz à tona todo o encontro que ele teve com a Afonso Dhlakama, e ainda em vida, e traz algumas vivências que ele teve para, numa perspectiva de sustentar que, de facto, esta candidatura não só provavelmente agrada aos membros, provavelmente agrada a Afonso Dhlakama onde ele estiver. E traz também o filho de Dhlakama, que mais conhecido por Obama, diz que a primeira vez que ouviu o nome dele foi na Serra da Gorgosa, em que Afonso Dhlakama, quando tomou a chamada para ligar para Obama, ele ficou radiante, o rosto dele, quer dizer, significa que ele gostava tanto do filho dele. Quer dizer, também podemos entender como uma estratégia de marketing do Venâncio Mondlane ao trazer este filho e trazer estes detalhes. Como é que analisa esta candidatura? Bem, primeiro tenho que dizer que são problemas internos da Renamo e cabe à Renamo resolver os seus problemas internos. Mas é assim, Mário, meus pares de painel. A minha preocupação é que estamos num país em que os últimos 10 anos a vida dos moçambicanos, o nível de vida regrediu. Ou seja, o povo, os moçambicanos estão a sofrer. E, infelizmente, quando acontecem essas coisas e só acontecem na boca das eleições. E o povo quer olhar para os partidos, principalmente da oposição, e ter uma esperança de se livrar desses 48 anos de sofrimento. É esta a minha lamentação, porque apesar de ser um partido opositor, a Renamo, somos adversários políticos, mas eu sinto uma tristeza, porque olhando para a atualidade em que o país se encontra e precisa de uma boia de salvação, eu augurava, ou queria que a oposição estivesse unida e transmitisse para a sociedade moçambicana uma confiança, uma estabilidade, para que o povo tivesse onde se agarrar para sair desta escravidão que nós vivemos nesses 48 anos. E que, olhando para a conjuntura atual, o que prevê-se é a deteriorização do país. Ou seja, o sofrimento me parece que vai continuar e vai piorar. E a oposição, tendo esses problemas, que muitas das vezes só acontecem na boca das eleições, criam uma sensação de que o sistema vai continuar a escravizar os moçambicanos. Mas é assim, espero que aquilo que aconteceu no MDM, a sucessão do David Simango, lembra-se, Mário, que nós até tivemos, os nossos candidatos tiveram até debates nas televisões, foi uma eleição aberta. Espero que a Renamo e também a Frelimo terão essas sucessões, essas indicações, tenham também aprendido alguma coisa com o MDM, aquilo que aconteceu. Não estou a dizer que somos perfeitos, mas acredito que foi um congresso, uma eleição que aconteceu sem causar nenhumas feridas, de tal maneira que estamos unidos até hoje. Então, sinceramente, eu não tenho muito a dizer, apenas lamentar, porque os moçambicanos precisam de uma boia de salvação, e o que está a acontecer, essas acusações, esse barulho, esta clivagem não transmite à sociedade uma confiança, uma esperança da mudança desse paradigma que estamos a viver nesses 48 anos. Também não vou para si. A questão também, eu lhe colocar, tem a ver com este anúncio de Venâncio Mondlane. A primeira questão, como é que analisa este anúncio de Venâncio Mondlane. E outra questão que fui lendo depois do anúncio de Venâncio Mondlane, que acho importante e acho também pertinente colocá-lo, e é uma notícia, um texto de opinião de um jornalista, Marcelo, em que depois do anúncio ele disse que se o Venâncio Mondlane conseguir transitar
a nível do partido, da Renamo, e concorrer a ascender nesta corrida presidencial a nível do partido. E certamente isto pode refletir um pouco naquilo que é o Partido Frelimo, e que o Partido Frelimo poderá, de alguma forma, repensar melhor num adversário que, de alguma forma, deve escolher de uma forma assertiva, olhando, fazendo um paralelismo com o Venâncio Mondlane, de que pode ser um candidato forte e que pode, de alguma forma, obrigar a Frelimo também a fazer as mexidas para corresponder àquilo que pode ser o adversário vindo da Renamo. Tem a palavra. Bom, primeiro dizer que eu espero que os problemas internos da Renamo sejam resolvidos internamente e nos fóruns apropriados. Claro que nós temos direito à opinião depois disto tudo que acontece. Eu ia se calhar começar por afirmar que a Renamo está-se a ressentir como órfão de Afonso Dhlakama, no sentido de que hoje consegue refletir que efetivamente, afinal, não existe democracia dentro do próprio partido. Quando primeiro vem o porta-voz, deputado Manteigas, a falar e a afirmar e até a subscrever que o próprio Suf Momad é, digamos, o eleito para a sua própria sucessão. E acredito que isto é feito em órgãos específicos. Agora, por outro lado, vejo uma reação de alguém que não se esperava coisa diferente desta, não é? O Venâncio Mondlane é um emocionado, um político emocionado pela onda que ele acha que carrega. E eu até apelido este movimento do Venâncio Mondlane como uma Renamo de Venâncio Mondlane. Ele carrega com isto meia dúzia de membros da Renamo e com isso ele acha que já pode se afirmar como um vento de mudança dentro da Renamo com este conceito de Renamo de Venâncio Mondlane. Eu acho que não passa muito disto, este atrevimento do Venâncio Mondlane no panorama político nacional, em que ele se afirma, digamos, candidato ao membro à presidência de um partido como a Renamo, que tem o historial que tem. E não conheço muito bem os estatutos da Renamo, mas não vejo como um crítico, eu não vejo um Venâncio como um membro sénior do partido. Se calhar, como pode me elucidar o que é ser um membro sénior do partido do Renamo para poder ter garganta que o próprio Venâncio tem. Agora, também temos que perceber uma coisa, com a garganta, com a astúcia, com a visibilidade que o próprio Venâncio foi cultivando, tanto a nível da aparição pública como nas redes sociais, isto acaba por confundir um pouco este renamismo de Venâncio Mondlane com a verdadeira Renamo que o Macomb defende. Porque a verdadeira Renamo, propriamente dito, que acolheu o Venâncio Mondlane, não conseguiu fazer face a esta avalanche que eu acho ainda, digamos, que não cria muitos estragos, porque é uma avalanche fictícia, tipo Photoshop, né? Esse Photoshop que o Venâncio tenta transmitir para o mundo, para a nossa sociedade, eu acho que a própria Renamo podia fazer muito mais, ao invés de se rebater com este Photoshop de Venâncio Mondlane. A Renamo é muito maior do que este Photoshop que o Venâncio Mondlane tenta transmitir. Será que o Venâncio, naquilo que é a sua caminhada, não conseguiu, não aconteceu uma situação de que cimentou mais a sua imagem? Quer dizer, a imagem do Venâncio está mais acima do próprio partido. Não posso dar este caso que leva até algum momento o Venâncio Mondlane a pensar que não, se eu caminhar nesse sentido, eu posso conseguir. Se fosse assim como está a tentar dizer, Venâncio Mondlane, depois de ter passado da Frelimo pelo MDM e depois pela Renamo,
eu acredito, se ele der um passo agora, por exemplo, para ir criar um partido político dele, é a morte dele como político. Ele devia ter feito isso antes, para poder capitalizar aquilo que ele tentou fazer dentro da Renamo, a pessoa dele. Porque se nós recuarmos, quando ele entrou para a Renamo, ele alavancou uma imagem de Venâncio Mondlane, dava com uma camiseta de Venâncio Mondlane, não sei o quê, dentro de um partido. Afinal, esse partido não tem, digamos, aquilo que são princípios próprios para poder acolher alguém que faz uma projeção própria. Hoje, eu costumo dizer que criaram uma cobra que já não tem controle. Não é? Quando alguém sai de Maputo, à revelia da direção, vai para Nacala, não é? E chega lá com esta utopia fictícia, não é? Foi a revelia da direção. Claro, se depois a direção acaba por... A gente acompanha isso nas redes, não sei se é verdade. Quando tu tens um percurso deste, em que alguém sai da capital, vai para um distrito e depois a gente ouve dizer que o partido do Renamo demitiu o delegado, não é? Que de certa forma acredito que tenha sido conivente para que o Venâncio tenha ido decretar lá como base dele, apoiantes, etc, etc. Porque aqui em Maputo ele não podia fazer isso, porque ao longo do processo eleitoral ele foi perdendo aquilo que eram os apoiantes. Ele não tem apoiantes fixos, tem apoiantes fictícios. Eu costumo dizer que ele saiu na Guerra Popular com 2.000 pessoas e terminou, por exemplo, na Avenida Forças Populares com menos de 500 pessoas. Então, o que é isto? Se tu consegues transmitir, a gente vê a diferença dele em termos de capital político, a diferença dele com, por exemplo, estou a falar em termos de análise política da Renamo, o capital político que ele transporta, com o capital político que, por exemplo, o Araújo transporta na Beira, ou o Carris, em Quilimano, ou o Carris na Beira, não é? Em que, quando sai para a rua, a gente nem nota se houve aumento ou diminuição de pessoas. A avalanche é aquela. O que não acontece com o Venâncio Mondlane. Por isso é que eu lhe chamo de um emocionado político. Okay. Não é? Ele se emociona com uma coisa que ainda não cimentou. Não é? Então, eu acredito que dentro da Renamo, se calhar, vão conseguir resolver esta questão. E como tu tentaste dizer aqui que achamos a Frelimo tem que olhar para Venâncio Mondlane como um potencial, digamos, político para enfrentar. Não, Venâncio Mondlane não é ameaça nenhuma para Frelimo, de maneira nenhuma, de longe, nem nos preocupa, entanto como alguém representativo para poder fazer face o que quer que seja. A Frelimo é um partido com história, é um partido que consegue resolver os problemas dele e criou já, estão a discutir o perfil para o candidato à presidência, que dentro de dias vão ser divulgados alguns nomes, possíveis alguns nomes pela Comissão Política, depois para serem homologados, digamos, no Comitê Central, mas não estamos a olhar o perfil de candidato em função a um aspirante a político como Venâncio Mondlane, certeza absoluta, não é esse o nosso caminho. Nós estamos a olhar para aquilo que é o perfil do candidato, para aquilo que é o futuro de Moçambique, daqui para frente, quais são os desafios que nós temos e os problemas que tivemos ao longo dos anos passados e aquilo que este candidato pode trazer como, digamos, algum capital, alguma coisa para fazer e transformar e mudar Moçambique. Obrigado. Tenho duas questões. Marcial, vou colocar uma questão e eu penso mesmo que, mais do que ser da Renamo, procure responder essa questão de uma forma mais fria. Se olharmos um pouco o Venâncio Mondlane, não há dúvida dele, a Renamo tem uma coisa que nós, queiramos ou não, temos que aceitar. As questões étnicas na Renamo ainda fazem sentir-se. Se olharmos o próprio fundador da Renamo, é uma pessoa de Zona Centro, e tivemos também a Fonte da Cama, uma pessoa de Zona Centro com muita aceitação, e tudo fica a ideia de que o comando da Renamo está na Zona Centro. E o Suf Madi entrou e com que nós fomos ouvindo que sofreu algum protesto por parte de alguma ala, principalmente da Zona Centro, porque havia uma tendência de que todos da Renamo devem ser da Zona Centro. E o Suf Madi acabou quebrando esse paradigma. E temos um Venâncio que é da Zona Sul. Podemos assumir que ele tem uma popularidade, mas ele é da Zona Sul. E a Renamo, conforme fiz referência,
as questões étnicas ainda fazem sentir-se lá. E que provavelmente também, ao escolher Nampula como um dos pontos para anunciar, pode ser também uma questão estratégica, porque dali pode partir para Zambésia, depois Zambésia para Beira. Acha que a RENAM, aquela que vem cimentando, vai de alguma forma reger-se por uma norma, questão étnica? Não, o presidente tem que ser na zona X e zona centro, e agora beira um pouco para a zona norte. Acha que de alguma forma estas questões podem dessa forma superar-se e permitir-se que a governança mundial possa sobressair? Bom, à luz dos estatutos da RENAM, não vejo nenhum lugar em que faz-se referência às questões étnicas. E qualquer um pode se candidatar. O fato do fundador da RENAM ter sido da Zona Centro, isso não quer dizer nada, porque nós temos na RENAM membros que estão na direção. Aliás, a atual secretária-geral, por exemplo, é uma pessoa da Zona Sul, se não estou, é da Zona Sul. E temos várias experiências dessas. Então, eu não percebo, em algum momento, nem do ponto de vista estatutário, nem do ponto de vista deliberativo, não me recordo de nenhuma deliberação em que se coloque isso em causa. Qualquer indivíduo pode ser membro da RENAM, pode muito bem candidatar-se a qualquer órgão que quer. Então, não vejo isso aí, essa questão étnica. Antes, pelo contrário, a diversidade na diversidade é que nos torna a RENAM que somos, porque dentro daquilo que nós somos, nós optamos pelo aprofundamento das singularidades com que nos levem a perceber que somos um partido que é constituído por várias etnias. Então, não somos um partido étnico, não somos um partido regionalista, somos um partido nacional, e a nacionalidade moçambicana, o que está no nosso estatuto, é a nação moçambicana, não provinciana, muito menos identitária. Muito bem, penso que me entenda, sob o ponto de vista legal, claramente que isso não pode aceitar-se, mas sob o ponto de vista prático, nós vivemos uma outra realidade. Não quero chamar aqui, dizer que a RENAM é tribalista, não, mas a questão ética nos partidos sempre faz sentido, isso não podemos negar, quase em quase todas as formações partidárias. Mesmo para fechar, em relação a este ponto do anúncio de governança mundial, Venâncio da Zona Sul e decidiu ir anunciar Zona Norte. Quer dizer, podemos menosprezar isso, mas de alguma forma pode ter um significado sobre o vista político, xadrez político, porque temos Nampula, temos Quelimane, temos Beira, que esses são os pontos fulcrais para alguém que almeja ser um presidente da RENAM, e se tiver provavelmente garantia nesses pontos, provavelmente tem um passaporte para poder chegar à presidência. Como é que acha, essa estratégia? Acha que o Venâncio acordou assim, ele, ao escolher Nacala para poder anunciar? Por quê, na sua visão? Para fechar. Bem, não conheço bem os estatutos da RENAM, mas em política há maquiavelismo político, não é? E ele está livre de fazer as suas estratégias e saber onde é propício para lançar a sua candidatura. Por isso que no início eu já tinha dito que não conheço bem os estatutos da RENAM. Mas o mais importante é o que disse Camilo, auguramos que se respeite os estatutos, haja harmonia no que concerne os problemas internos da RENAM, porque não podemos esquecer que a RENAM é um ator muito importante para a democracia moçambicana e a sua destabilização não é benéfica para a democracia moçambicana. Reitero, apesar de sermos adversários políticos, mas como dizia, eu acho que foi o próprio Armando Guebuza, que conta uma história do problema da eliminação de um adversário. Muitas das vezes a presença de um adversário é importante para que você se fortaleça. Então, sem a RENAM, sem o MDM nas assembleias, sem outras forças políticas, se olhares a nossa conjuntura, mesmo com as nossas críticas, com essa fazemos nos debates, nas assembleias, nos parlamentos,
continua essa ditadura em Moçambique. Imagina sem ela existir, o que é que será do povo moçambicano. Mas há uma reflexão que eu quero chamar a atenção aos partidos políticos em si. Nós temos que, em algum momento, os partidos políticos olharem para a sua realidade e esquecerem as diferenças e olharem para o bem comum, que é o desenvolvimento do país. Eu costumo, às vezes, refletir sobre os países europeus. Eu conversava com alguns políticos europeus e eu perguntava, mas qual é a diferença da política africana e a política europeia? Eles diziam-se, davam um exemplo claro. Na Europa rouba-se, visto Sócrates, mesmo, acho que é o Jacques Chirac na França, não esqueço o nome, também foi até processado por alguns rombos financeiros. A vice-presidente da Assembleia do Conselho Europeu foi detida porque transportava algum embrólio aí de corrupção. Mas há uma coisa que no final de tudo eles fazem, que é pensar no país e no desenvolvimento das futuras gerações, o que não acontece em Moçambique. Muitas das vezes nos partidos políticos há um pensamento de que quem critica, critica a liderança ou pensa diferente da liderança, quer destruir essa liderança. E muitas das vezes não é isso. É que às vezes as lideranças querem pessoas que lambem as botas, puxa saco, defendem o indefensável. Muitas das vezes nos discutimos com o Camilo. Uma das coisas que eu gosto do Camilo, não é porque está aqui, às vezes gosto de elogiar as pessoas em vida, é que Camilo é racional nas suas abordagens, ao contrário de muitos membros do Partido Frelimo. Também vai uma crítica ao Partido Renamo. Eu sinceramente, guardo a memória de Davis Simango, porque na Assembleia da República, nas Assembleias Municipais, quando nós iniciamos, os nossos colegas chegavam e elogiavam. Ele dizia assim, eu nem estou lá, por que você vai chegar na Assembleia bajular-me se eu nem estou lá? Vai lá direto ao assunto, resolve os problemas do povo. Não bajula a mim, nem estou lá, nem te ouvir. Não precisa, vai lá defender o interesse nacional, vai defender o povo. Eu acho que quando eu elogio Camilo é por causa disso, de raciocínio, apesar de pertencer a uma formação política, defende, acima de tudo, o interesse nacional. Então, eu quero chamar a reflexão a todos os partidos políticos, ao meu partido, a Renamo, a Frelimo. Nós temos que colocar acima dos nossos partidos o interesse nacional. Se o Mário é melhor para resolver os problemas do país, vamos deixar as nossas diferenças, vamos apostar no Mário. Se o Pelembe, apesar de ser chefe ou não chefe, mas não tem capacidade, ou não tem competência, não tem uma visão para resolver os problemas do país, então tem que dar espaço para os outros. Então, eu acho que é chegado o momento, nesta altura do campeonato, de pensarmos quem são os melhores, quem são os dotados para ajudar o país a estar num bom ponto. Porque o que mais interessa à sociedade moçambicana não é ser o Macome, ser o Pelembe, ser o Camilo. É quem está dotado e quem pode, neste momento, tirar um país na situação em que se encontra. Pelembe, muito obrigado pela sua intervenção. Ainda temos alguns pontos aqui e, para já, vamos a uma breve pausa e voltamos dentro dos instantes com mais debate aqui na FTV. Até já, não sai daí. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri,
E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya davulosi, shikwebu kuno kumaja. Timbongolo ni tuhumu timjaza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Estamos de volta com o debate político hoje, dia 14 de janeiro de 2024. Estamos aqui para debruçar aqueles pontos que marcaram a atualidade nacional e que de alguma forma preocupam os moçambicanos. E antes de irmos ao nosso tema, vou mesmo dar a palavra ao Camilo. O Camilo está mesmo a reclamar no intervalo, diz que eu não me dei a palavra relativamente a fechar a última ronda. Camilo, dou-lhe a palavra em relação a este ponto. Esteja bem claro que não reclamei, senti-me excluído. Pois bem, não, nós estamos aqui no intervalo, acabamos por tocar no ponto que eu queria levantar aqui, no que concerne esta questão deste problema. Acho que seja um problema dentro da Renamo,
que é a questão que eu queria pôr aqui na mesa e se calhar o Macom pode nos elucidar, em questão onde é que estão os órgãos do próprio partido neste imbróglio que estamos aqui a acompanhar, porque chegou, acho que depois disto tinha que aparecer, não sei se é um órgão, mas alguém primeiro competente que represente os órgãos ou o órgão competente para se pronunciar em relação a estes assuntos. Como é que dentro da Renamo se faz a apresentação, por exemplo, de um candidato, como é que aparece alguém que vai se intitular candidato, quem é que carrega esta personalidade para se intitular candidato à presidência do partido. No entanto, acho que falta um pouquinho de comunicação por parte do próprio partido Renamo no que concerne aquilo que são os estatutos primeiro e depois ao órgão competente para poder se expressar junto a nós no panorama político, como também aos interessados do público em geral. Era esta a provocação que eu queria fazer ao próprio Macom. E vai responder como está aqui. Exatamente. Macom, palavra, e também vou aproveitar a questão que colocou e sobre a questão do encontro, o Congresso da Renamo, provavelmente pode avançar a questão se há uma data prevista ou não. Bom, existem órgãos na Renamo que em tempo útil irão responder. Eu queria convidar-vos aqui a refletir uma coisa. A Renamo é um partido com vários membros. Sim. Se os órgãos ao nível do topo passarem a sair para responder tudo o que o membro diz, penso que é um pouco caricato. Ao seu nível, por exemplo, ao nível provincial, ao nível do distrito, há quem reúne competências, há órgãos que reúnem competências para responder a estas questões. Mas também devo lembrar-vos que até então, será talvez um assunto que eu desconheço, não me recordo de ter se anunciado os termos de referência para a candidatura da presidência da Renamo. Não me recordo de ouvir o Congresso, ou a Comissão Política, ou o Conselho Nacional, a dizer que estão abertas as candidaturas, pelo que qualquer candidatura neste momento, qualquer pronunciamento em torno da candidatura, é um pronunciamento comum de qualquer membro, pode dizer, mas até então não sei da convocação do Conselho Nacional, não sei da reunião da Comissão Política e muito menos do Congresso. Devo lembrar-vos também, igualmente, que para se candidatar à presidência da Renamo, é preciso que primeiro haja uma reunião da Comissão Política que convoca o Conselho Nacional e que o Conselho Nacional convoca o Congresso e a partir do Conselho Nacional faz-se o perfil do candidato e esse perfil, os candidatos são votados em Congresso. Não sei qual é o perfil que os que estão agora a se intitular candidatos da Renamo, a presidência da Renamo, estão a usar, quais são os requisitos que estão a usar, porque não houve nenhuma reunião da Comissão Política, não houve nenhuma reunião do Conselho Nacional e muito menos o Congresso foi convocado. Não sei quando é que eles pretendem se candidatar, talvez saibam de alguma coisa que nós não sabemos, então acredito que em tempo útil a Comissão Política vai convocar os órgãos competentes, mas neste momento nós estamos preocupados ainda com a reivindicação dos resultados eleitorais que nós ganhamos. Penso que o Venâncio também e qualquer outro devia estar focado na vitória que conquistamos nas eleições autárquicas, até porque ele é o edil eleito pela cidade de Maputo e nossa luta e nosso foco ainda é esse. Ainda não passamos disso, embora estejamos a fazer um trabalho com vista às eleições presidenciais, mas não nos distanciamos daquilo que nós conquistamos com propriedade. Mas como estou para fechar, o Venâncio Magalhães tem requisitos, até onde eu sei, corrija-me se estiver no Congresso, não participam todos. Tem requisitos para chegar ao Congresso? Qualquer indivíduo, qualquer membro da Renamo eleito ao nível da base, os delegados são eleitos. Sim. Se ele for eleito, poderá participar do Congresso. Isso depende muito da base. Então, é um processo democrático que poderá acontecer quando formos ao Congresso. Mas até então, não sei se nem eu vou fazer parte do Congresso, não sei se nem ele vai fazer parte do Congresso,
Não sei quem são os que vão fazer o Congresso. E a pergunta que eu sei que eu poderia fazer até perguntar ao próprio Venâncio é quando é que vai ser essa eleição? Quando é que vai ser essa candidatura? Já lançou a candidatura para quando? Já foi, se tem uma data, poderia partilhar com todos nós, para de repente, eu também de repente queira concorrer, talvez, quem sabe, possa tentar organizar-me. Então estamos nessa situação ainda de procurar ver qual é o nosso foco, e o nosso foco nesse momento é o processo de recenseamento que já vai iniciar, é o processo de, em sede própria, em tempo útil, os órgãos do partido vão se pronunciar sobre qualquer que seja a dúvida que possa pairar no ar. Neste momento, o que eu posso dizer é convidar a todos os moçambicanos e moçambicanas do Rovuma, Maputo, do Zumbaíne, para que mantenham calma, mantenham-se serenos, em que o partido tem uma liderança e que, em sede própria, as decisões do partido que competem aos colégios do partido serão tomadas por colégio de forma deliberada, depois, aliás, de forma colegial, e em forma de deliberação chegará a todos os níveis dos bairros, dos distritos, das províncias. Mesmo para passar, e se vou colocar uma questão, porque é a única pessoa que nós temos aqui para poder dar, não podemos questionar. O Venâncio Molhano diz que há dinheiro está a circular para aliciar as mentes da RENAM. É verdade ou não? De forma mais objetiva. Não sei, se existe, ele que prove quem é esse dinheiro, onde é que está esse dinheiro. Eu até também estou a precisar de dinheiro, mas não para aliciar. Estou a precisar de dinheiro para pagar minhas necessidades. Não sei, nunca vi esse dinheiro. Não sei por onde é que anda. Talvez ele tenha uma fonte que poderia partilhar com todos nós, porque até estamos a precisar para poder pagar algumas despesas que vamos entrar no processo eleitoral, processo de licenciamento, os fiscais, e temos atividades, por exemplo, das marchas que nos custaram muito caro. Então, se ele sabe de alguma fonte de dinheiro, acho que deveria partilhar conosco para que pudéssemos fazer as nossas atividades políticas. Irmos exigir onde está esse dinheiro para fazermos as nossas atividades políticas. Obrigado. Macom, vamos já no o terceiro tema, tem a ver com aquilo que vamos trazer aqui, aquilo que é a apreciação dos jornalistas que contestam a permanência do atual elenco da CNE STAI para a gestão do processo eleitoral que se avizinha. Sabe-se que a CNE, os STAI, estão sendo acusados de serem protagonistas ou promotores da fraude ou irregularidades no processo eleitoral de eleições autárquicas que ocorreram no país em 2023, e são esses mesmos elementos que vão dirigir a este processo que se avizinha. A questão sempre que foi colocada na opinião pública é: será que essas pessoas têm credibilidade para poderem dirigirem este processo eleitoral ou não? E então, aqui também há esta contestação por parte de alguns jornalistas, mas é preciso lembrar que os membros da CNE, por exemplo, são inamovíveis, digamos assim. Eles só podem sair da CNE se cessarem as funções, atingirem o período estabelecido por lei, ou por alguma incapacidade um membro da CNE possa cessar da CNE. Isso significa que esses elementos, senhor, que se encontram na CNE vão cumprir os seus mandatos até terminar, salvo se em questões de saúde que algum membro mostra-se incapaz para poder continuar. Vou começar consigo, Camilo. Alguns jornalistas entendem que contestam a permanência do atual elenco, porque entendem que, na verdade, é o mesmo que provocou esses problemas no processo eleitoral. Qual é a sua análise em relação a esta questão? E é preciso também ter em conta essa questão de que esses membros, por lei, eles não podem ser removidos. Bom, nós temos que nos contextualizar neste processo dos membros dos órgãos eleitorais, porque estes processos são políticos, sim, não é? E estão representativos, sim. Primeiro. Dois, também tínhamos que recuar para aquilo que é a história dos acordos, sim, para chegarmos aos acordos em termos de mudança do sistema para a democracia. Isto foi feito com a RENAMO e com o Partido Frelimo, não é? Nós tínhamos que rever os acordos, e não sei se nós aqui neste painel tivemos acesso àquilo que foram os acordos que estas duas organizações partidárias assinaram.
E depois não percebo muito bem como é que um analista, não sei se é analista político ou o quê, vai contestar um órgão que foi eleito pelos partidos que têm representação parlamentar, não é? Porque aquelas pessoas foram, de certa forma, unânimes, com alguma, se calhar, contestação, uma e outra contestação, mas, de certa forma, foram aceitos para dirigir estas instituições e os processos eleitorais. Agora, como voltar atrás a isto, de certeza absoluta, tem que ser também de uma forma colegial, não é? Não através de uma contestação. E, havendo contestação, ia de encontro naquilo um termo que foi muito usado ao longo deste processo, do processo eleitoral passado, que é a fundamentação, não é? Não interessa só nós estarmos aqui a dizer que não, mas temos que fundamentar. E eu não encontrei uma fundamentação plausível para poder pôr em causa aquilo que são as pessoas que estão a liderar ou a gerir essas instituições. Agora, o que nós temos que estar a discutir aqui, eu aí sim sou apologista, é que nós temos que estar a discutir a questão da politização. Esta questão da politização destes processos para eleger... Camilo, antes, esses senhores estão a dirigir esses órgãos, estão a dirigir bem na sua ordem? Não, a questão não é se está a dirigir bem ou não está a dirigir. Eu estou a dizer que para esses senhores estarem lá a dirigir foi por votação, dos partidos políticos, não é? Então o que eu estou a tentar dizer é que os partidos políticos não podem fazer parte destes processos. Sim. Está a perceber? Não podem fazer parte para depois virem reivindicar. Ou partimos para a profissionalização destes órgãos eleitorais, ou então tiramos os partidos políticos da decisão de pôr as pessoas lá. Eles que fiquem lá como vogais, mas não tenham um papel decisório para estas questões. Então, é este o meu sentimento. Eu acho que, a partir daí, se calhar, nós possamos pedir, digamos, satisfação, porque, ora, vejamos, criticamos o Conselho Constitucional, etc, pelas decisões que tomaram, mas tem lá a representação da Renamo, está lá. PK, falamos, não sei o quê, na votação lá da questão da ata da CNE, blá blá. O Mazanga apanhou uma diarreia e não participou na votação. Senhores, estamos a brincar de política. Como é que você vai contestar uma coisa enquanto tem representatividade, e quando tem representatividade, ou aquele Gazeta arranja uma doença, vai embora? Temos o Conselho Constitucional, está lá representado há muito tempo, até uma pessoa que por acaso tem relações comigo e respeito muito, que é o Franco, está lá. Votou, não é porque não votou a favor. Como é que você vai contestar uma coisa destas? Agora, o que nós temos que perceber é que o que está mal não é a representatividade, não é as pessoas que estão lá, é efetivamente os processos. Os processos é que estão errados, os procedimentos é que estão errados. Nós temos que corrigir isto. Quando corrigirmos isto, o resto tudo vai andar, tenho certeza absoluta. Bem, ouvindo o Camilo a refletir sobre os órgãos eleitorais, o que me resta é chamar a reflexão sobre o amar Moçambique. Amar mesmo. Sim. E pensar o futuro. Sim. Do país. Quando ele falava, eu estava a lembrar do projeto de Xi Jinping de 50 anos. E talvez ele nem plano diretor. Sim, nem estará vivo. Nem estará vivo, mas ele cria esse plano, todos os governos que virão a posterior vão ter que cumprir aquele plano sem descorar dos seus pensamentos. E a isto eu chamo gostar, amar o seu país acima de qualquer coisa. Mas o que nós estamos a assistir em Moçambique, Camilo, apesar de ser políticos ou indicados pelos partidos políticos,
mas há aqui falta de amar Moçambique. Comprometimento. Comprometimento com a causa e desenvolvimento de uma sociedade. Porque não faz sentido tu perceberes que a minha decisão vai criar uma convulsão social, vai criar assimetrias regionais, vai desgraçar um país e tu continuares em frente. Porque tens que agradar a quem te colocou ali, tens que puxar o saco daquele outro. Então, para mim é isso que dói, porque se nós tivéssemos pessoas idôneas, com responsabilidade e com comprometimento de ver Moçambique desenvolver, acredito que tudo que aconteceu nesse pleito eleitoral, aqueles senhores, tanto do Conselho Constitucional, da PGR, dos órgãos eleitorais, muitos não teriam tomado as decisões que tomaram. Porque, se for já olhar, vou dar um exemplo do Conselho Constitucional. O Tribunal Judicial da cidade da Matola dá provimento ao pedido do MDM na recontagem de votos. Porque o STAI deu-nos 11 mil alguns votos e nós temos 47 mil. E tínhamos tudo comprovado em atas e editais. A juíza viu e disse, não, vamos recontar. Para o nosso espanto, o Conselho Constitucional aumenta-nos mais 2 mil votos, como fez, como recontou, como viu, onde é que foi apanhar. E não vai ao encontro da decisão da juíza. Ou seja, o que me parece é que nós temos um sistema que quer defender os seus interesses pessoais, os seus favorecimentos para ele, para os seus mais próximos, do que um interesse nacional. Às vezes eu começo a me perguntar, quando olho para Inhassoro, Inhambane, mesmo Cabo Delgado, Tete, vais para Moatize, vai ver a desgraça que é aquela cidade, aquele distrito, e vês que naquele distrito temos um carvão. Está a ser exportado um carvão que está a enriquecer outros países. Estás a ver em Açor, Pande, ali embaixo passa gasodutos que vão fornecer a África do Sul, mas has de ver uma população que para beber água, tu se fores a viajar pela N1, has de ver, quando chove, has de ver mamanas a cartarem água ali. Mas um furo de água custa 200 mil meticais. Então, tu começas a pensar, talvez um dos ministros aqui, nasceu ali. Não sei se estás a perceber, nasceu ali, mas porque esqueceu-se de defender o interesse nacional. A sua preocupação é dar um carro de 25 milhões ao seu filho, é dar à sua amante uma casa de 10 milhões, é viajar com a sua amante para Estados Unidos, num avião de luxo, comer bem, mas esquece. É como um Pelembe que nasceu aqui no Cabar, estudou na escola primária, sentava no chão em 1984. Hoje os meus sobrinhos ainda continuam a sentar lá, vou ser presidente da República, vou ficar 10 anos na presidência e termina ali no Cabar, as crianças ainda sentam no chão e vou querer que as pessoas me chamem de excelência. É comprometimento isso com o desenvolvimento de um país. Então eu acho que, concordo consigo, Camilo, embora não em tudo, mas o mais importante aqui, vamos falar de juízes daqui a pouco, juízes corruptos. O que temos que chamar a consciência aqui é o comprometimento com o país. Porque não faz sentido ver um bispo, saber que houve roubo de votos. As televisões reportaram o presidente das mesas a levarem porrada porque não queriam assinar atas. Vimos mamanas com boletins de voto nas calcinhas, nas roupas interiores. E depois o bispo vai chegar, sentar e dizer que não, as eleições foram justas, livres e transparentes. Come on. Então, é por isso que eu chamo a razão. Vamos pensar, vamos amar o nosso país. Vamos amar o nosso país. Mário, isso está agressivo. A polícia sai na rua com metas, porque tem que comprar, já deixou aviso em casa, já participou do stick para pagar. As alfândegas, tu chega na fronteira, sabes, um dia eu estava com o meu irmão mais velho
eu estava no outro carro, eu estava na boleia. Então, meu irmão carregava uma cabeça de gado. Então, quando chegamos ali no controle, o polícia nem me viu, porque eu estava na boleia. Então, quando chegamos ali, o polícia tira a mão. Dá o que de Quezar, o que de que era só Quezar. Não quer saber se tem livrete, se tem documento, disse dá a minha parte e passa. Não sei se estás a perceber o nível que nós chegamos. Vais no hospital, para te atender tens que pagar. Vais à escola, passagens automáticas, é só pagar para passar. Então, nós não estamos a pensar no futuro do país. Só estamos a pensar em hoje, comemos, acabou, mas estamos a destruir Moçambique. Obrigado, estamos a destruir uma nação, é uma situação preocupante. Macome, para si, relativamente a esses órgãos, que são órgãos importantes para a gestão do processo eleitoral no país, temos lá a representação dos partidos. São essas pessoas, quando saem dos partidos políticos, saem alguma missão de representar o partido, mas parece lá alguma coisa que faz com que eles mudem de opinião ou defendam uma opinião que realmente não agrada ao partido, assim como a sociedade. Vimos várias contestações de representantes dos partidos políticos. A sua análise? Bom, eu penso que essa questão é muito complexa, é muito profunda e que talvez qualquer comentário que eu possa fazer possa ser um comentário de ânimo leve, porque quando a gente olha para o processo eleitoral e olha e atribui a responsabilidade, por exemplo, à CNE, em algum momento nós estamos a olhar para o executor, que é o STAI. A pior instituição deste país é o STAI. Aquilo é um cartel de inimigos da democracia. Então, aliado a isto, vamos em cascata chegar à CNE como um órgão deliberativo. A CNE tem a missão de fiscalizar, de deliberar sobre os processos, mas a sua composição obedece a um critério de representatividade parlamentar. Infelizmente, a Frelimo, com base na ditadura do voto, depois foi difícil. Nós queríamos paridade, não representatividade. Neste caso, paridade se daria espaço para que, por exemplo, o MDM tivesse igual número de membros na Comissão Nacional de Eleições como a RENAM, assim como a Frelimo. E cada partido, por exemplo, iria tomar o seu posicionamento em função daquilo que teria acontecido no processo. A Frelimo percebendo que este sistema poderia, de alguma maneira, acabar com a tal hegemonia que ela tem e nesses órgãos deliberativos, recusou aceitar este processo. Diante disto, o que é que nós temos a fazer? Temos duas opções. O problema, até podemos dizer, é do âmbito pessoal, mas o Camilo estava a dizer aqui, é preciso profissionalizar o órgão. É possível profissionalizar um órgão sem profissionais? Essa é a primeira questão. Temos profissionais? Como profissionalizar, por exemplo, a CNE, o STAI, se nem a própria justiça conseguimos profissionalizar? Os juízes são marionetes do partido. A polícia é marioneta do partido. Como é que nós queremos que esses indivíduos sejam profissionais? Até um médico, até os diretores dos hospitais são marionetes, até o pior, até os reitores das universidades deixam-se levar pela manipulação dos partidos. É possível tornar estas instituições técnicas diante desta manipulação administrativa? Só antes, sem cortar o teu fio de pensamento, quando eu falo de profissionalização, eu quero que tu me percebas bem, é que esses órgãos, todos os órgãos, como por exemplo estamos a falar agora CNE, STAI, sejam por concurso público. Está a perceber? É por aí. Tá, eu não estou a dizer no sentido de
um profissional em direito, metermos lá, não é isso que estou a tentar dizer. Bom. Quando eu falo profissionalismo, é no sentido de concursos públicos para gerir esse órgão. Bom. E tu, entanto como instituição máxima, entanto o Estado, por exemplo, pedir responsabilização. E acredito que a partir daí já começamos a ter instituições isentas. Bom, Camilo, é nesse sentido só que eu Camilo, estava a tentar dizer. Ainda bem que você deu essa explicação, porque trouxe um pouco mais de aclaração aqui, de algumas dúvidas. As piores fraudes financeiras que nós tivemos neste país foram executadas por as pessoas que passaram pelo concurso público. Repare, por exemplo, nos jornais de notícia, quantos concursos públicos são feitos em que de concurso público, na verdade, só tem um mero formalismo. Quantos secretários permanentes são secretários permanentes e que vêm do concurso público e são os da linha de frente a deturpar os valores das instituições. Abrir concurso público para... Aliás, agora mesmo estamos a falar de processo eleitoral. Estamos a falar de concurso público para, acho que é formador provinciais e nacionais, por aí, das brigadas. Em concurso público, veja quem são os que entram. Sempre as mesmas pessoas, curiosamente, da OJM, da Frelimo, e assim vai. É esse tipo de concurso público que nós queremos. Não podemos falar de concurso público num país em que não se entende o que é coisa pública. É preciso primeiro sabermos o que é coisa pública e respeitarmos a coisa pública. E respeitarmos as instituições. Então, não temos como, neste momento, por exemplo, falar de uma eleição. Eu acho que até a CNE devia tirar aquele slogan, porque é uma vergonha para a nação. Nós temos que pensar agora em como, sabe, nós vamos para uma eleição para terminar, nós vamos para uma eleição em que já não sabemos mais que o que conta se é o nosso resultado que a população nos dá ou é aquilo que a Frelimo e os seus juízes no Conselho Constitucional vão nos dar. Mas Macome, eu até entendo. Minuto, entendo a preocupação dos dois, profissionalizar, mas eu volto a reiterar. Eu estava a ver a guerra que está acontecendo no Somas, aquilo dos cantores. Há uma guerra ali, em que, por acaso, eu vi que foi meu companheiro no partido, Salim Mohamed, o Simeão Mazuz, em que ele conta uma situação em que o secretário-geral chamou uns 3, uns 4, disse, eu vou vos dar dinheiro, mas não digam aos outros que vocês receberam. E ele disse, eu tive peso na consciência. Não aceitei receber o dinheiro e saí e falei para os outros, aquele está dizendo que pode pagar a mim eu calar, mas minha consciência disse que não. Vamos todos, se ele tem para mim, tem que ter para todos nós. Então aquilo me chamou a razão. Se nós tivéssemos um Conselho Constitucional, uma CNE, ou todos esses órgãos comprometidos com a causa nacional, não teríamos esses problemas. Só para tu teres ideia, antes da divulgação dos resultados, uma semana antes, o governo comprou novos Mercedes para os membros do Conselho Constitucional. O que é que significa isso? Obrigado, Augusto Pelembe. Obrigado. Mário, só um minuto mesmo. Estamos a receber pressão durante a toda. Só um minuto só. Bom, só mesmo para terminar, nós temos que perceber uma coisa. Enquanto nós fomos negativistas, nós aqui, como analistas, enquanto fomos negativistas, trazemos coisas negativas, atraímos coisas negativas, nós vamos para frente. Porque nós estamos aqui para apresentar soluções. Quando apresentamos coisas negativas, acabamos por também induzir aqueles que estão lá fora para o negativismo. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a moçambicanidade que o Pelem está aqui a tentar levantar e muito bem, eu acho que nós temos para primeiro fazer um exame de consciência em que tu tens que perceber quando é que tu és moçambicano. Quando tu olhas para o teu prato, que põe-te na mesa, aquele tomate, de onde é que vem? Se é de Moçambique, aquele alface, o arroz, a carne, etc, etc. Os condimentos estão ali no teu prato. A mim salta-me a cabeça, eu não estou a dizer que não seja isso, mas, por exemplo, o Comis falou de uma coisa muito importante que na altura eu não percebi, que é a questão dos fardos, em que ele reprimia, condenava a questão dos fardos, né?
Você não vestir coisa usada, não sei o quê. Tem razão. Hoje eu quando vejo, faço uma análise. O velho comista tem razão. Está-me a falar de emprego. Emprego é vender fardo. Ou nós produzimos produtos nacionais? Mas temos indústrias. Tu não precisas. Estou a dizer, eu que não tenho emprego, posso começar a produzir camisas e vender como se vende a roupa de fardo. Eu, como nacional, estou a vestir o nacional. Aí está a moçambicanidade. Aí está a identidade. Enquanto nós não tivermos estas iniciativas, enquanto não tivermos esta iniciativa... a máfia que nós temos, por exemplo, a máfia que está ali no mercado... Estás a ver o negativismo? Está a ver o negativismo? Vamos dar para frente com a coisa. Lá. Mas temos uma máfia ali no mercado de desempenho que Camilo pode produzir tomate a grande escala. A máfia, não há de vender ali. A máfia do feijão boa. A máfia do feijão boa. Você pode produzir feijão boa. Mas feijão boa é nacional. Eu estou a falar a moçambicanidade que nós estamos a buscar. Eu estou a dizer, Pelembe, você só... Está a ver essa tua camisa? Está a ver essa tua camisa? Está a ver essa tua camisa? É de cair. Se eu te perguntar onde foste pôr este logo, és capaz de dizer, passei dali de Nelson Sprito com esta minha camisa e entreguei. Obrigado. O irmão do meu amigo Andrade. Está a perceber onde eu quero? Estás a perceber o alcance de onde eu quero chegar? Sim, obrigado, Camilo. É só isso. Foi essencial. Obrigado, Luís Pelema. Muito obrigado. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição do debate político hoje, domingo, com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade nacional. Felizmente não podemos debruçar-nos sobre a volta do último tema que havíamos prometido, por questões de tempo mesmo, porque o debate foi aceso aqui, não nos permitiu que avançássemos para o último ponto e certamente vamos abordar nas próximas ocasiões. E desta forma colocamos o ponto final. Até a próxima edição, assim, e voltamos para todos os telespectadores. Boa noite, até a próxima. Força, mambas.